Olá, alunos, tudo bem com vocês? Voltamos para dar continuidade com a nossa aula sobre Develop, utilizando e aplicando aí as técnicas de inteligência artificial. Nós estamos utilizando aqui, aplicando mais especificamente o algoritmo da sentinela ou patrulhamento simples, que é esse movimento que o inimigo faz, se movimentando aí de um lado para o outro. Nas últimas aulas, nós implementamos o nosso algoritmo utilizando aqui a Raycast to Position, o Raycast e o Point Side to Object, que são funções para realizar colisões com o objeto. Agora, para essa aula, nós vamos estar utilizando a função Collision. Só que a função Collision, ela não tem aqui, você não tem que ficar informando coordenadas x e y. Para poder funcionar com essa função, a gente vai precisar criar outros objetos que nós vamos colocar na cena, que quando o objeto colidir, o inimigo colidir com esses objetos, ele vai mudar de direção. O próprio Develop, ele tem aqui exemplos de um jogo de plataforma que ele utiliza essa técnica. Eu particularmente não gosto muito dessa técnica não, pois eu tenho que ficar espalhando muitos bloquinhos de colisão para que o inimigo fique colidindo. Mas ele é um pouco mais simples de ser implementado no código. Então aqui eu vou retirar aqui esse código daqui, ó, esse código que está sendo visualizado aqui na tela, para estar utilizando aí no máximo aí 2 linhas de código, que seria essas daqui, ó, tá? Só que utilizando aqui a função collision. Então vamos lá. Eu vou duplicar uma cena dessa aqui. Eu vou duplicar essa aqui mesmo. Depois eu vou aproveitar aqui parte do nosso código. Vou copiar e colar. E vamos renomear ela. Aqui eu vou colocar collision, que é o nome da nossa função que nós vamos estar utilizando. Collision. Vamos abrir ela. Vamos trocar aqui os objetos de posição, simplesmente para ficar um pouco diferente das demais cenas. Aqui. Vou colocar aqui. Prontinho. Então vou deixar dessa maneira. Para que essa técnica que a gente vai estar utilizando funcione, eu vou precisar de criar aqui blocos que vai ser utilizado para a colisão. Então nós vamos criar aqui bloquinhos que vai dizer para qual direção que esse meu inimigo vai estar indo. Então eu vou colocar aqui, ó, vou criar aqui um sprite que eu vou chamar esse bloquinho de direita. Ou seja, quando ele colidir com esse bloco, o inimigo ele vai ir para a direita. Então vamos colocar aqui uma imagem, vamos editar aqui com Pixel, vou deixar aqui as dimensões padrões, vou chamar aqui o nome da imagem de direita e vou colocar aqui uma cor e vou tentar desenhar aqui alguma seta, algo do tipo. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, vamos colocar verdinho, mais ou menos aqui clarinho aqui. E vamos tentar fazer aqui uma seta ou algo do tipo. Não precisa ser perfeito. Eu vou colocar aqui a cor branca. Opa. Aqui, ó, vamos utilizar esse pincel aqui, né? Opa, esse pincel aqui não, esse. Aqui. Então, gente, não precisa ser perfeita aí a sua seta aqui. É simplesmente para a gente poder indicar aí a direção para a qual esse inimigo vai estar indo. Então, eu coloquei aqui uma setinha que está apontando para a direita. Vamos criar aqui um outro objeto, que eu vou chamar de esquerda, adicionar. Também vou colocar aqui uma coisinha verdinha, não precisa ser exatamente da mesma cor.
Vou colocar aqui branco. Aqui, ó, para você desenhar a linha reta utilizando essa ferramenta aqui, você pressiona o Shift, que a linha vai ser desenhada aqui reto, que você pode movimentar aqui, ó, que ele vai seguir aqui, ó, o seu movimento mais facilmente, tá? Então vamos colocar aqui e aqui mais ou menos, tá? Pronto, isso aqui vai ser a nossa esquerda. Salvar, pronto, aplicar. Então aqui são os objetos que nós vamos estar utilizando para colisão. Aqui também, ó, vamos colocar aqui a colisão aqui, indicando que ele vai para a direita. E aqui que ele vai para a esquerda. Então você ajuste aí os seus objetos de acordo aí da forma como que você quer que ele realize aí a colisão, ou aqui na beirada, ou aqui na pontinha, tá? Então você ajusta aí da melhor forma possível. Eu vou colocar aqui, mais ou menos, aqui. Então vejam só que utilizando essa técnica eu tenho que ficar espalhando os bloquinhos de colisão pela cena. Por isso que eu não gosto muito de ficar utilizando essa técnica, ela é muito trabalho, assim, dá um pouco de trabalho de você colocar os objetos na cena. Mas em relação aqui ao código, a gente vai ter que tirar aqui algumas linhas e é um pouco mais simples, tá? Então vamos lá. Vamos abrir aqui a nossa função, nossa guia de eventos. Aqui no nosso código eu não vou precisar de utilizar o repeat. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui essa linha para cá. Aqui. Vou apagar essa linha, não vou precisar dela, eu vou deixar essas duas linhas aqui na guia de eventos e vou mudar aqui a forma da colisão. Então, ó, se ele colidir com o bloco da direita, nesse caso aqui, esse bloquinho da direita, na verdade, seria aqui o da esquerda. Se ele colidir com o bloco da esquerda, então eu vou fazer com que o meu inimigo vá para a esquerda. Se ele colidir com a direita, eu vou fazer com que o meu inimigo vá para a direita. Então vamos lá. Então vamos trocar aqui essa função, colocar aqui collision. Vou especificar aqui que o meu inimigo ele vai colidir com a esquerda. Tá? E vamos colocar aqui, ó, collision, e meu inimigo vai estar colidindo com a direita. Beleza? Então tá aqui, ó. Vamos executar. Opa! Não funcionou. Vamos verificar aqui por que não funcionou. Esquerda. Colidiu com a esquerda. Ah, tá aqui. Aqui eu tenho que tirar essa opção aqui, porque aqui está negando. Ó. Vamos inverter essa condição. Olha lá, isso aí. Funcionou aí perfeitamente aí o nosso código. Só que agora aqui eu tenho que fazer desaparecer esses símbolos da tela, esses objetos da tela. Como que eu vou fazer isso? A gente vai adicionar um novo evento que vai permitir que quando a cena for iniciada, aqueles objetos desapareçam. Então você vai adicionar aqui uma nova ação, ou seja, um novo evento vazio. Eu vou colocar aqui, ó, quando você adicionar, eu vou apagar aqui para vocês verem. Quando você adicionar, ele pode estar adicionando aqui embaixo, dependendo aonde que está a posição do seu mouse, por exemplo, aqui, ó. Adicionou aqui, então dependendo aonde que ele adicionar a sua ação, você movimenta aqui logo para o início. Eu estou movimentando aqui para o início, pois eu gosto de colocar essa ação, que é a begin. Cadê aqui o begin? At the begin.
of the scene no início. Tá? Essa é questão de gosto. Essa questão aqui da ação, ela poderia ter ficado no final, no meio, não importa. Mas como é um código, uma ação que vai ser executada quando a minha cena iniciar, eu gosto que ela seja a primeira ação a ser executada. Então vou colocar aqui, ó, as ações que vai me permitir com que esses meus objetos fiquem escondidos. Que vai ser o que? Eu vou localizar aqui pela função hide, né? Então vou colocar aqui inimigo não, vai ser a esquerda e a direita. Pronto aqui, ó. Então os objetos da esquerda e direita vão ficar escondidos na cena. Isso aí. Então você pode observar que está havendo a colisão com os objetos na cena e os meus inimigos estão se movimentando aí de um lado para o outro. Então demonstrei aqui para vocês aqui as diferentes formas que nós podemos estar utilizando para desenvolver esse algoritmo da colisão. Dentre esses algoritmos aqui, como eu falei com vocês, eu não gosto muito desse daqui, pois eu tenho que ficar colocando aqui esses vários objetos na cena. Então, se eu for colocar aqui uma outra plataforma, por exemplo, ó, vou colocar esse inimigo aqui em cima. O que vai acontecer? Esse meu inimigo aqui não vai haver a colisão. Então, quando você coloca aqui o seu algoritmo um pouco mais inteligente dentro do seu código, mais eficiente ele vai ser dentro do seu jogo. Então, para cada técnica você tem aí uma forma diferente de ser implementada. Agora, qual que vai ser a melhor? Vai depender do que você quer utilizar. Então, basta você testar, realizar testes e implementar aí no seu jogo aí da melhor forma possível. Você pode utilizar aqui todas essas técnicas em conjunto. Nesse caso aqui eu posso utilizar o Collision com o Raycast Position em conjunto também. Vai depender aí da forma como você quer implementar as suas funções. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se vocês gostaram, curta aí o canal, compartilhe o vídeo, deixe aí suas dúvidas nos comentários. Aquele grande abraço e até a próxima aula.